O livro de Mateus, no capítulo 1, o versículo 21, ela dará à luz a um filho, e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Deus, portanto, ele prometeu que o Salvador, o Messias, o ungido, ele viria através da linhagem de Abraão. E foi prometido a Abraão: multiplicarei a tua descendência. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Isso está em Gênesis 22, 17 e 18. Isaías também profetizou que o Salvador vindouro nasceria como uma criança do sexo masculino, teria em si tanto a natureza divina quanto a natureza humana. E o profeta diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, verso 6. Predição do profeta Isaías, algumas centenas de anos antes do seu nascimento. Mas Isaías continua mostrando que esse Redentor haveria de ocupar o trono de Davi e se estabelecer um sempiterno governo de paz. Isaías 9:7 fala sobre isto. O profeta Miqueias também diz que Belém Efrata seria o local do seu nascimento. De ti, Belém Efrata, nascerá aquele que hás de reinar. O nascimento desse ser divino seria um nascimento sobrenatural, diz a Bíblia Sagrada. Citando o profeta Isaías, o Novo Testamento declara: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhes porá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Perceba as profecias do Antigo Testamento falando sobre a vinda, o nascimento do Messias, do prometido. A missão do Salvador, ela acha-se expressa nas seguintes palavras do profeta Isaías e de Lucas também: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Veja que Isaías e Lucas, eles relacionam a missão do Messias. Uma lista de atos que seriam realizados pelo Messias, o Cristo, o prometido. E o mais espantoso é que o Messias sofreria rejeição. Ele viria para colocar muitas bênçãos às pessoas, às nações, trazer as bênçãos, né? Pregar boas novas, curar, restaurar os quebrantados de coração, proclamar liberdade, né? Pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor, consolar os que choram. Mas as profecias também dizem que ele sofreria rejeição. Mesmo diante da linda missão que o Messias teria, ele sofreria rejeição. Já estava profetizado. Ele seria percebido como uma raiz fora
da terra seca. Imagine, não tinha aparência, não tinha formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, e dele não fizemos caso, diz Isaías 53, verso 2 e 3. Veja a rejeição, o descaso para com o Messias. Um dos seus íntimos amigos iria traí-lo, diz Salmos 41, verso 9, iria traí-lo em troca de 30 peças de prata, diz Zacarias 11, verso 12. E mais, as profecias dizendo que durante o julgamento ele seria cuspido e açoitado, Isaías 50, verso 6. Os seus executores lançariam sorte sobre as suas roupas, Salmos 22, 18. Nenhum dos seus ossos deveria ser quebrado, Salmos 34, 20. E de fato, não foi quebrado, cumprindo a profecia de Salmos. Mas ele seria cuspido, ele seria executado, açoitado, os seus ossos não seriam quebrados, mas alguma coisa, um flanco, uma lança, iria perfurar o lado de Jesus, ou o flanco de Jesus, melhor, uma lança iria perfurar o flanco de Jesus, ou seu lado. Zacarias 12, verso 10. Durante os maus tratos, ele não oporia resistência. Antes, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a sua boca, Isaías 53, verso 7. Perceba que o inocente Salvador sofreria imensamente pelos meus e pelos teus pecados. Certamente, diz o profeta, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, e ele, por causa da transgressão do meu povo, foi ferido. Isaías 53, verso 4 a 6 e também o verso 8. Perceba que o prometido filho de Davi, da descendência de Abraão, ele viria cumprir a sua missão. E em meio ao cumprimento da sua missão, ele enfrentaria a oposição, enfrentaria a angústia do Calvário, enfrentaria a morte pelo meu e pelo seu pecado. Profecias do Antigo Testamento que se cumpre na pessoa de Jesus, cumprimento profético que não deixou nenhum detalhe em aberto, foi se cumprindo passo a passo, conforme profetizado pelos profetas centenas de anos antes destes acontecimentos. Sim, o Salvador, o Messias, veio e ele foi identificado como Messias. Somente Jesus cumpriu todas estas predições proféticas. Somente Jesus. Nenhum outro ser humano cumpriu estas predições proféticas. Portanto, as Escrituras traçam a sua genealogia desde Abraão, chamando-o de filho de Abraão, Mateus 1, verso 1. Paulo, em seu turno, em suas afirmações, em sua escrita inspirada pelo Espírito Santo, ele afirma que as promessas feitas a Abraão, a sua semente, cumpriram-se perfeitamente em Jesus Cristo. Gálatas 3, verso 16.
e aquele título messiânico, filho de Davi, foi largamente aplicado a Jesus Cristo. Mateus 21, verso 9, fala sobre isso. Ele foi identificado como o Messias prometido, o qual viria ocupar o trono de Davi, diz Atos 2, 29 e 30. Então, todas as predições proféticas concernente ao Messias se cumpriram no Jesus Cristo, filho de José e Maria, que nasceu em Belém da Judeia, exatamente aquele Messias. Todas as predições proféticas se cumpriram nele, não em um outro. Não se cumpriu em João Batista, não se cumpriu em Pedro, não se cumpriu em um outro apóstolo ou profeta. Se cumpriu exatamente em Jesus Cristo. E o nascimento desse Jesus Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi um nascimento miraculoso, né? A Virgem Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo, diz Mateus 1, verso 18 a 23. Pelo Espírito Santo. Um decreto romano trouxe a Belém José e Maria, o local em que, segundo a profecia, deveria nascer o menino. Lucas 2, verso 4 a 7. Exatamente. Roma fez um decreto de recenseamento e José e Maria foram para Belém para fazer o seu recenseamento e lá Jesus nasceu, cumprindo-se maravilhosamente a profecia, não é? Sim, um dos nomes de Jesus já profetizado seria Emanuel, ou seja, Deus conosco, o qual reflete aquela natureza, a natureza divino, Deus conosco, humano, a natureza divina humana, Deus divino, humano, ser humano, Deus conosco. E isto ilustra a identificação de Deus com a humanidade. Não Deus que ficaria apenas no seu trono, lá no céu, mas um Deus se identificando comigo e com você. O seu nome, Jesus. E esse nome refletia muito bem, refletia fidedignamente a missão salvadora de Jesus e lhes porá o nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus quer dizer aquele que salva, né? E foi esta a grande missão do Filho de Deus, cumprindo as profecias. Deus conosco, Emanuel, né? Deus conosco, Jesus, que significa aquele que salva, e nós já vimos o cumprimento das profecias concernente à sua crucifixão, e ele cumpre assim o seu ministério de Salvador. E Jesus, ele identificou a sua missão com aquela do Messias prometido, de acordo com Isaías 61, 1 e 2. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Lucas 4, 17 a 21. Sim, Jesus, ele na sinagoga, ele se levanta, toma o rolo, o livro e diz, hoje se cumpriu as escrituras. Lucas falando sobre isto. Embora Jesus causasse grande impacto sobre o seu próprio povo, de um modo geral, a sua mensagem foi rejeitada, de João 1, verso 11, veio para o que era seus e os seus não o receberam, não é? Lucas também fala nesse contexto, com poucas exceções em relação à população da época. Então, com poucas exceções, ele foi reconhecido como Salvador do mundo. Por uma, vamos dizer, por uma pequena multidão em relação à quantidade de pessoas da época, né?
Eram poucos aqueles que reconheceram ele como o Salvador do mundo, como o Messias, como o verdadeiro Cristo. Tá certo? Isso também era profético. Em vez de aceitação, ele conseguiu para si ameaças de morte, ameaça de expulsão, ameaça de perseguição. Sim, por ser o Messias, aquele que traria restauração por pregar, viver e defender um ministério, exercer um ministério ativo de cura, de restauração, de salvação. Por isto, ele foi perseguido, preso, açoitado e até morto. E na porção final dos 3 anos e meio de ministério de Cristo, Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o traiu, conforme diz João 13, e em troca Judas recebe 30 moedas de prata, e Jesus poderia ter oferecido resistência, mas ele não ofereceu resistência. Ele respondeu aos seus demais discípulos e até repreendeu-os, aqueles discípulos que tentaram defendê-lo da prisão, e dos açoites. Então Jesus foi traído. Profeticamente estava escrito que ele seria traído. Embora fosse inocente em relação a qualquer crime, menos de 24 horas depois de ter sido aprisionado, ele já havia suportado açoites, suportado cusparadas, havia enfrentado um julgamento injusto, havia sido condenado à morte e crucificado. Soldados disputaram as suas vestes durante a crucifixão. Ali, durante a crucifixão também, lançaram sorte sobre as suas roupas, dividiram as suas roupas, nenhum dos seus ossos foi quebrado, e após a sua morte, os soldados perfuraram o flanco de Jesus com uma lança, cumprindo-se diversas profecias concernente ao Messias. E os seguidores de Cristo, eles reconheceram a sua morte como sendo o único sacrifício capaz de salvar os pecadores. E até hoje, os seguidores de Cristo, eles reconhecem a morte de Cristo, o sangue de Cristo, como aquele que purifica o ser humano de todo o pecado. Então Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda eu e você pecador. Ele se deu, ele se entregou por nós, ele assumiu o nosso lugar. E o apóstolo prosseguiu: andai, pois, em amor, como também Cristo nos amou, e assim mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Que lindo a mensagem profética da vinda do Messias. Veio por amor, morrendo em nosso lugar por amor. E a Bíblia revela que Deus enviou seu Filho único ao mundo. Ele enviou ele na plenitude dos tempos. Ao começar seu ministério, Cristo proclamou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Esta referência é dita por João Batista, dita pelo próprio Cristo, ela indica a missão de Cristo. O reino de Deus está próximo, ou seja, Jesus viria para estabelecer o seu reino, e isso transcorreu em harmonia com o cuidadoso planejamento profético. Perceba, isso é interessante. Foi planejado, foi estabelecido, foi profetizado
E tudo foi se cumprindo. E João Batista dizia: arrependei-vos, porque o tempo está próximo. O reino de Deus está próximo. Sim, aquele que veio anunciar, preparar o caminho, ele já profetizava a vinda do Messias, e até que o Messias veio cumprir todo o seu ministério. Mais de cinco séculos antes, por intermédio do profeta Daniel, Deus já havia profetizado o tempo exato desse ministério de Cristo. Daniel já havia profetizado a ocasião da sua morte. Próximo, então, ao final das 70 semanas de anos de cativeiro em Babilônia, Deus já explicou a Daniel que ele designaria os judeus e a cidade de Jerusalém, designaria aos judeus, a cidade de Jerusalém, um tempo probatório de 70 semanas. E durante esse período de tempo, através de arrependimento, de preparação do Messias, ou do povo, melhor, do povo para a vinda do Messias, a nação judaica deveria cumprir os propósitos que Deus havia estabelecido a essa nação. Daniel escreveu também a respeito da expiação da iniquidade, trazer a justiça eterna como sendo sinal distintivo deste período. E essas atividades messiânicas indicam que o Salvador deveria aparecer durante aquele período. Estava já profetizado por Daniel. E a profecia de Daniel especificava que o Messias apareceria 7 semanas e 62 semanas, ou seja, um total de 69 semanas, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Depois da 69ª semana, o Messias seria morto e já não estaria mais, Daniel 9:26, o que apresenta uma referência da morte vicária de Cristo. Isto, ele deveria morrer no meio da 70ª ou da 70ª semana, fazia ali então, com a morte dele, cessar o sacrifício de oferta de manjares. Tudo profetizado na profecia de Daniel já, né? Além de Isaías, enfim, mas Daniel ele dá detalhes do tempo que se cumpriria a morte de Cristo, a vinda do Messias. E a chave para a compreensão desse tempo profético reside naquele princípio bíblico, né, de que um dia equivale um ano, literal. Números 14:34, Ezequiel 4:6 fala sobre isso. Cada dia te dei um dia por um ano. Profeticamente, claro. De acordo com o princípio dia-ano, as 70 semanas ou 490 dias, profético, representam 490 anos literais, e Daniel declara que esse período deveria iniciar com a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. E esse decreto que concedia autonomia aos judeus foi emitida pelo rei Artaxerxes, o rei persa, e esse decreto se tornou efetivo no ano de 457, no outono de 457 a.C. De acordo com essa profecia, 483 anos, ou seja, 69 semanas proféticas, e depois, após estes 483 anos, deveria aparecer ungido, o príncipe. 483 anos após o decreto emitido por Artaxerxes, no outono de 457. Então, acontece o quê? A unção do Messias, que isso se cumpre exatamente no ano 27 depois de Cristo, ou DC, né?
a partir do ano 0, vamos assim, não existiu o ano 0, a partir do ano 1, 27 anos depois, Jesus foi batizado, se cumprindo a unção que diz o profeta Daniel. Jesus foi batizado, ele inicia o seu ministério público, então começa a se contar essa data em 457 até o ano 27, completando exatamente as 69 semanas da profecia de Daniel, ou seja, 483 anos, né? Uma exatidão profética, exatas, cumprindo-se ao pé da letra. Deus predisse, e somente Ele pode predizer, pode predizer a vinda do Filho com muita precisão. Ele deu esta profecia de Daniel dizendo, olha, tal tempo o Messias será ungido. Você percebeu? E durante o batismo de Jesus, lá no Rio Jordão, ele foi ungido pelo Espírito Santo, recebendo o reconhecimento do próprio Pai como Messias, né? Em hebraico, Messias, em grego, o Cristo, ou Cristo, ambos representando o mesmo significado, ungido, ungido. Então, a proclamação de Jesus, o tempo está cumprido. Proclamação de João Batista dizendo, olha, o tempo está próximo, referindo-se ao tempo profético de Daniel. Que exatidão é as profecias, como Deus usa com exatidão para dizer a sua missão, para expor, para revelar o seu propósito. E na metade da 70ª semana, ou seja, na primavera do ano 31 DC, exatamente 3 anos e meio depois do seu batismo, o Messias fez cessar os sistemas de sacrifício quando ele ofereceu a sua vida lá no Calvário. No momento da sua morte, o véu do templo se rasgou miraculosamente de alto a baixo em 2 partes, indicando assim a abolição de todos os sistemas de serviço do santuário, do templo, indicando assim, olha, aqui o serviço de sacrifício acabou, porque o sacrifício perfeito foi efetuado lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota. Então, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, dizendo, acabou, não precisa mais. Aboliu-se, portanto, ali todo o sistema sacrificial, todo o ritual que havia no santuário de sacrifício, de cerimônias, foi abolido ali na cruz do Calvário. Por quê? Porque o sacrifício de Cristo, a oferta de Cristo, ela foi autossuficiente. O Messias cumpre exatamente a profecia. Não pecou, não se achou dolo em sua boca. Ele se entregou, ofereceu-se por nós, dizendo, está cumprido. Ele é o nosso Salvador. Ele foi sacrificado ali no Calvário como resgate pelos nossos pecados. O tipo encontrou ali o antítipo. A sombra, que era aqueles rituais, aquele sistema, encontrou a realidade. O serviço do santuário terrestre não se fazia mais necessário. Os sacrifícios não se faria mais necessário. Porque a profecia de Daniel, profecia de Isaías, de Malaquias, dos outros profetas, haviam se cumprido. Dos Salmos também, né? Então, no tempo exato indicado pela profecia, durante aquele festival de Páscoa, Jesus morreu. E Paulo chega a afirmar, Cristo Jesus, ou Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. E essa profecia com caráter cronológico, cumprida com extraordinária precisão, representa uma das mais fortes evidências da verdade histórica fundamentada de que Jesus Cristo é o prometido Salvador
do mundo. Que impressionante as profecias, que impressionante esse cumprimento. Portanto, meus queridos, se esta profecia se cumpriu ao pé da letra, a profecia de Daniel dando o tempo exato, as datas ali, quando aconteceria, ora, se isso se cumpriu com muita precisão, porque quem fez esta profecia, quem estabeleceu esse plano profético, foi o divino Deus eterno, Deus Criador. Portanto, se cumpre as profecias dele. Não apenas essa profecia se cumpriu, mas todas as profecias estabelecidas pelo divino, o eterno, se cumpre e se cumprirá. E o nosso Salvador se deu, se entregou por nós. O Messias, o descendente de Abraão, veio para estabelecer o seu concerto eterno com a raça humana. Louvado seja Deus por isso, não é? Vamos orar? Pai querido, obrigado. Obrigado porque olhamos para a tua palavra e com precisão as profecias se cumprindo, mostrando o Messias, mostrando a sua missão, o seu alvo que era salvar o ser humano. Obrigado porque em Cristo Jesus somos salvos. E que esta profecia faça-nos entender que todas as profecias se cumprem, porque elas são estabelecidas nos concílios eternos, pelo divino, pelo eterno, aquele que não falha. Pai, obrigado por nos revelar a tua graça e bondade, por nos revelar o plano da salvação, por nos revelar tempos e épocas. A gratidão por tudo. Em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Meus queridos, agradeço a sua sintonia e espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.